Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Batista Chamar. Para nós é motivo de gratidão ao Senhor estarmos em mais uma transmissão online, na quarta-feira, quarta da palavra, para juntos estudarmos, meditarmos e refletirmos acerca das Sagradas Letras. Essa nos levaria ao caminho da verdade, essa nos levaria ao caminho do Senhor. Digo a você que você é bem-vindo para esse momento de estar conosco aqui. Muito obrigada porque você nos permite que nós entremos em sua casa, no seu local de trabalho e tenhamos um tempo na presença do Senhor. E essa semana eu estava pensando, essa semana não, exatamente hoje, eu estava pensando sobre esse mês de maio. Agora domingo é o Dia das Mães, segundo domingo de maio é o Dia das Mães. E as mães estarão em casa, não poderão ter contato com os filhos, a não ser aquelas mães que têm os seus filhos na sua própria residência. Mas a maioria está em isolamento social nesse tempo de pandemia do Covid-19. E as igrejas batistas, e nós somos uma igreja batista, celebra durante todo o mês de maio o mês da família, o mês que nós nos lembramos da importância da família e pensar que a história humana começou com um casal, começou com Adão e com Eva. E eu quero estabelecer a partir de hoje, até fechar o mês, no início do culto, uma pequena reflexão acerca da família. Então nós estaremos falando hoje para os homens, os maridos, falaremos depois para as esposas, para os filhos e fecharemos a importância da família para esse tempo. E nesse instante nós queremos pedir a você que curve sua fronte, pare um pouquinho, se você estiver conversando com alguém, dê uma interrompida e nós vamos agora orar ao Senhor. Nós vamos invocar a presença do Eterno sobre essa nossa conversa, sobre aquilo que nós estaremos tratando nessa noite. Amém. Pai, nós queremos te dar graças, porque mais uma vez nos reunimos de forma virtual com esses teus filhos e filhas, para, Senhor Deus, meditarmos um pouco nas Sagradas Escrituras. E Jesus diz, julgais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Senhor Deus, que Tu nos abençoe nesse momento de reflexão, nesse momento que nós interrompemos um pouquinho o nosso tempo. Pedimos, Senhor, que Tu visites a cada lar, a cada família, visites o Teu filho, visites a Tua serva, aquele que tem pedido para que Tu venhas se manifestar, Senhor. Ó Deus, estende Tuas mãos a favor desse Teu servo, dessa Tua filha, e que Tu venhas fazer um milagre, Senhor. Essa pessoa está orando por milagre, e ela está orando a pessoa certa, que é o Senhor. Tu podes fazer. E Tu realizas, Senhor, segundo o Teu poder, segundo o Teu propósito. Por isso, Deus, vai de encontro à necessidade dessa pessoa, acalma o coração, abençoa, traz, Senhor Deus, a Tua bênção. Traz, Senhor Deus, a presença do Senhor se manifestando na história, Senhor Deus, dessa pessoa. Toma tudo o que acontecerá neste culto, que tudo seja para louvor do Teu nome. Que todos que estarão, Senhor Deus, nessa transmissão sejam abençoados, ó Deus. Nós precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua graça, porque a Tua graça é melhor que a vida. E seja sobre a minha vida, sobre meu esposo que está ali, Senhor Deus, me apoiando, que o Senhor Deus esteja nos abençoando, nos ajudando. No nome santo de Jesus é que eu te agradeço. Então vamos meditar um pouquinho. Eu fiz uma reflexão, uns 7 pontos, mas eu serei bem rápida. No entanto, a gente quer ler alguns textos sagrados. O primeiro texto está em Efésios, capítulo 5, versículo 25, aí depois você pula por 28 e 29. Provérbios 5, 25, depois 28 e 29. Essa palavra, essa reflexão é dirigida aos maridos. Observe a palavra. Marido,
ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. 28. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Agora volte lá para o Antigo Testamento, bem no meio da Bíblia, no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 18, verso 22. Observe essa escritura. Provérbios 18, 22. Diz: quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Repetindo a parte A. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Veja que o que está sendo dito aqui nesse texto é quem encontra uma esposa encontra a felicidade. O que é felicidade? Felicidade é um valor abstrato que tem a ver com o sentimento de satisfação, de contentamento. Então, o homem que encontra uma esposa encontra esse sentimento no seu coração. No entanto, a gente observa que muitas vezes na cabeça de alguns homens não tem dado o devido valor que a mulher tem. E a Bíblia, quando vai falar da mulher, a Bíblia vai falar da mulher dando-lhe a devida importância, mostrando o seu valor. Lá em aquele que acha uma mulher encontrou a benevolência do Senhor. É melhor do que ter encontrado joias, do que ter encontrado ouro. Quem encontra uma esposa encontra isso. Então, a sua esposa não é uma pessoa para você se reportar a ela, lhe dizendo impropérios. Essa mulher é burra, essa mulher não presta, essa mulher, e você fala muitas coisas. Isso não convém na relação. No texto de Paulo, lá em Efésios, diz que o marido deve amar a sua esposa. Se você observar todo o capítulo 5 de Efésios, você não vai encontrar Paulo exortando que a mulher deve amar o seu marido. Não, mas você vai encontrar Paulo dizendo, como Cristo amou a igreja, assim o marido deve amar a sua esposa. Querido, você, meu irmão, você, meu amigo, você que está ouvindo essa palavra, você deve então amar a sua esposa, porque a esposa é algo de valor. Lá no texto de Provérbios 31 diz que o valor dela excede de finas joias. Então é algo precioso, é algo que é caro, que custa muito caro. E a sua esposa só tem ela no perfil, no tamanho, do jeito que ela não tem cópia, não tem. Tenha certeza disso. Não existe clone. O que deve existir, então, no relacionamento marido e mulher? Mútua compreensão. Procure compreender, marido, a sua esposa. Procure ser solícito às necessidades da sua esposa. Procure ser atencioso. Procure ser misericordioso. Entenda que ela precisa da sua ajuda, que ela precisa que você cuide dela. Você não pode tratá-la com desdém, com desprezo. Ao contrário, você deve tratá-la com um sentimento de profundo respeito. Então, não banalize a sua esposa. Isso
não é bom. Não banalize a sua esposa. Como eu disse, só tem ela da forma como ela é. Então, que você dê essa relevância à esposa que você tem. Especialmente se ela é a mãe dos seus filhos. Se ela é a pessoa que você de fato constituiu uma família. Pedro diz que a mulher deve ser tratada como um vaso mais frágil. É nesse sentido que a mulher ela é mais sensível, é mais suscetível às suas emoções. E o homem tem que ter esse sentimento de solidariedade, de empatia, de profundo respeito com a sua esposa. Então, valorize-a, compreenda, respeite-a, use para com ela de todo amor. Como Cristo ama a igreja, que você também ame a sua esposa. Dê-lhe o devido valor, então. Como é que você vai dar o devido valor? São as pequenas coisas da vida. Ela fez uma comidinha, um almoço, elogie. Ela se arrumou, elogie. Diga que ela está bonita. Dê o devido valor. E esteja sempre presente na vida dela. Ela vai retornar a você com amor também. Mas como eu já estou dirigindo ao homem, eu quero dizer isso. Cuide e proteja e ame a sua esposa. Cuide dela. Seja atento às necessidades da sua esposa. Muitas vezes as pessoas que são próximas a nós parece que ficam invisíveis à nossa atenção. E isso não está certo. Então, cuide da sua esposa. Dê-lhe a devida proteção e ame-a como Cristo amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Jesus amou a igreja com amor sacrificial. Ele foi na cruz e morreu pela igreja. Então tenha esse amor sacrificial para com a sua esposa. Ela é sua parceira no projeto da sua vivência, da sua família. Ela é a sua companheira, ela é a sua sócia, como diz aí. Você divide a vida com essa pessoa. Então, dê-lhe toda a atenção, todo o amor que você puder dar. Muito bem. E seja uma bênção na vida da sua esposa. Seja uma bênção na vida dela. Isso o marido deve assim proceder. Quando o homem entende essas coisas, sabe o que ele vai ter ao seu lado? Uma mulher apaixonada, uma mulher atenciosa, uma mulher misericordiosa, uma mulher que de fato respeita o seu marido. De fato, a vivência será boa. Então, eu quero deixar essa palavra introdutória para a vida dos irmãos e repetir o provérbio 18, 22. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Amém? Então, se você encontrou essa mulher que eu acabei de mencionar, você encontrou a felicidade. Vamos orar para que o seu Deus esteja abençoando. Mas antes eu quero fazer a interação aqui com os irmãos que estão assistindo. São poucos irmãos, mas nós iremos fazer a interação. Muito bem. Irmão Josué, irmã Francine, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Irmã Jusileia, que Deus esteja abençoando a vida de vocês também. Antônio, que Deus esteja visitando a sua vida, irmão Antônio. São essas as pessoas que até agora estão assistindo a este culto. E nesse instante, nós estaremos mais uma vez orando ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe na meditação, reflexão da sua palavra. Senhor Deus, nós queremos te pedir que tu abençoes, Senhor Deus, os casamentos dos seus filhos. Que tu abençoes a todos, Senhor. Porque quem encontra uma esposa, encontra a felicidade, encontra a bênção do Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida dos irmãos
e fazendo-os entender, Senhor Deus, essa verdade da tua palavra. Deus, que aquilo que nós já falamos, Senhor Deus, venha servir como base para o relacionamento. Que os relacionamentos conjugais sejam, Senhor Deus, maduros. Sejam, Senhor Deus, amorosos, misericordiosos. Que haja entre o marido e a mulher compreensão, bondade. Meu Deus, abençoa a vida dos teus filhos. Que seja um relacionamento que produza vida, Senhor Deus. E que seja exemplo para muitos. Faze os maridos amar as suas esposas, assim como Jesus amou a noiva, amou a igreja. Faze-os eles interagirem com a sua esposa de forma tal que seja para o louvor da tua glória. Pai, muito obrigada por este momento. Eu te dou graças no eterno nome de Jesus. Me conduz agora, Senhor Deus, no estudo e reflexão da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Ok? Nós estamos falando sobre Jesus, o maior personagem da história. Ele não é um personagem fictício, ele é real, ele viveu aqui entre nós há mais de 2020 anos atrás e ele ainda vive. Agora ele vive em espírito. Lá em Mateus 18, 20, eu acho que esse texto é de 20 e 18. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio de vocês. Então, nós cremos firmemente que o Senhor está no nosso meio. Eu creio nessa verdade. E nesse instante nós estaremos, então, dando continuidade a esse assunto. Nós já falamos que nós destacamos primeiro Jesus, mostramos para os irmãos Jesus como um Deus. De fato, ele é o Deus homem, é o Filho do homem, conforme diz o Evangelho de Lucas, mas o Evangelho de João diz que ele é o Filho de Deus. De fato, ele é o Filho de Deus. Isso, há muitos textos que mencionam isso. E nós começamos a falar dos milagres de Jesus. Nós já estamos na 3ª semana falando dos milagres de Jesus, mostrando para os irmãos que esses milagres, eles não é só a manifestação do poder de Jesus, existem algumas singularidades, alguns detalhes que são bem significativos para que nós possamos entender a palavra de Deus. E nós falamos da particularidade, ou seja, das peculiaridades dos milagres, que Jesus ele não fez milagres usando mágica, não deixou ninguém inconsciente, de forma alguma. Todas as pessoas que ele curou, ele não curou baseado em rituais secretos, ou por hipnose, conduzindo a pessoa em estado de inconsciência. O Senhor não fez isso. Ele declarou a palavra e ele sempre usou uma coisa muito interessante, uma coisa chamada fé. Ele suscitava no coração da pessoa que seria operado o milagre a fé, e ele falava: tua fé te salvou, filha, tua fé te salvou. Isso é muito claro lá no milagre da mulher com hemorragia, né? 12 anos sofria daquela hemorragia, lá de Marcos capítulo 5, onde acontece também a ressurreição de Talita, filha de Jairo, da sinagoga, e ela toca nas vestes e assim, quem me tocou, e até que ela se declara: foi eu que te toquei. Aí Jesus: olha, foi pela fé que se operou. Então ele sempre suscitava nos seus milagres a fé, ele pegava o lado positivo das pessoas. Isso é muito relevante para nós pensarmos. Chama aquela mulher de filha e fala: tua fé te salvou e vai-te em paz. Isso é muito significativo. Então Jesus ele não usou artes mágicas, rituais, ele não fez nada escondido, mas ele procurava enaltecer a fé que as pessoas dirigiam a ele. Mas há pessoas que adoecem, e aí quando até hoje é muito forte na cultura cristã, quando a pessoa adoece ou está passando alguma situação difícil na sua vida,
fica como que no inconsciente das pessoas que é falta de fé. Falta de fé não, é como se fosse uma punição de Deus sobre a vida da pessoa. Jesus também vem e ele desmistifica isso. Ele não trabalha nessa perspectiva. Ele vai dar uma outra resposta. Lá de João 9, quando ele cura o cego de nascença, foi este ou seu pai que pecou? E Jesus disse, nem ele nem seu pai. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Tendo feito isso, cuspiu, fez o lodo, tocou nos olhos do cego e esse passou a ver. É essa a narrativa. E nós falávamos na semana passada que é um símbolo que nós também não víamos nada. Nós éramos cegos, cegos de nascença, nascemos no pecado. Lá em Salmo 51 fala isso. Então, isso é muito importante. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Então, vamos pegar aqui a referência bíblica que fala sobre isso. Dá um bem-vindo à irmã Glória, que Deus esteja abençoando você e a sua casa, irmã Glória, irmão José. Que Deus também esteja abençoando o irmão Mauro. Ô, irmão Mauro, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te visite, a você, a Josélia e toda a sua casa. Abre então em Lucas, evangelho que escreveu o médico amado, como é citado nas epístolas paulinas. Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 9. Lucas 9, 54 a 56. Observe. Lucas 9, 54 a 56. Bem-vindo também a Flaviana de Macaraú, Ceará, que Deus esteja sobre você, visitando a sua vida. Também a querida irmã Adriana, saudade Adriana, faz um pão para nós aí que eu vou lá buscar. A irmã Rosângela, Deus visite a sua vida, Rosângela, você, ao Fábio e a pequena Alice. André, minha querida, que Deus também visite a sua vida e te abençoe. Dalila, um grande abraço, Dalila Anderson, a sua casa, a irmã Gisele, que Deus esteja abençoando também a sua vida, irmã Gisele, e a irmã Maria Dione, minha querida irmã Maria Dione, que eu quero muito bem. Lucas 9, 54 a 54 e 56, quando diz: quando os seus discípulos, Tiago e João, viram, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Jesus queria entrar em Samaria, mas ele não foi recebido pelos samaritanos. Observe o versículo 52. Então mandou que algum dos mensageiros fosse à frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. 53. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Tinha uma rixa, eu não vou entrar muito nesses detalhezinhos, mas tinha uma rixa dos samaritanos com os judeus e Jesus queria entrar ali, para passar um tempo ali, talvez descansar. E ele não pôde entrar. Se o Senhor Jesus fosse uma pessoa vingativa, ele orava e vinha fogo do céu. Os discípulos sugeriram isso. No versículo 54, olha a parte final. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Olha a sugestão dos discípulos. E Jesus não quis isso, pelo contrário, Jesus repreendeu aquela ideia de violência, aquela ideia de extermínio, porque essa ideia, ela não vem do coração de Deus. Deus não é um Deus de violência, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de misericórdia. O Senhor Deus não se agrada do crime, o Senhor Deus não se agrada dessas coisas. E aí, o Senhor não aceitou. E vamos continuar. O único milagre de juízo realizado por Jesus teve como objetivo a figueira estéril. Observe agora Mateus capítulo 21. Volte lá. Mateus 21.
18 a 22. Mateus 21, de 18 a 22. Diz assim: no dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levanta-te e joga-te no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirdes em oração. Amém? Então, o único milagre que ele faz, que há um dano, e aí não foi um dano numa pessoa, foi numa planta, e isso vai servir de modelo, foi quando ele se aproxima da figueira, querendo achar figos na figueira, não acha, e ele fala: nunca mais nasça fruto de ti. Isso também vai dar um ensino, que nós não podemos viver de aparência. Parece que é crente, mas de fato não é. Nós não podemos ter aparência de crente, nós não podemos só ter jeito de crente. Nós temos que ser crente de dentro para fora, crente nos nossos atos, crentes nas nossas atitudes, crente na nossa forma de viver. As pessoas que estão próximas a nós saberão de fato se nós somos crentes ou não. Amém? Muito bem. Este milagre teve a finalidade iminente de ensinar os discípulos, amém, o poder da fé. Outra coisa, ausência de realizações e benefício próprio. Jesus nunca realizou um milagre querendo alguma coisa para ele. Jesus, ele não fez isso, ele não realiza milagre querendo algum bônus, querendo alguma coisa em troca. Jesus era completamente desnudo de ambição, de interesse pessoal, ele não tinha isso. E isso é muito importante que nós possamos dizer. Eu estava sexta-feira na casa da minha mãe, foi sexta? Foi sexta-feira. Fui levar o meu filho para ficar lá, ele está lá essa semana, o Guilherme, e aí conversando, meu irmão falando de Jesus, que eu tenho um irmão que é filósofo, e eu falei para ele assim: olha, Guilherme, Jesus, ele pode tudo. Guilherme não, Renato. Jesus, ele pode tudo, Renato. Ele pode tudo, ele é Deus. Ele sabia onde estavam as minas de ouro, de diamante, você sabia? Que ele sabia disso? Ele sabia de tudo isso. E ele nunca usou dessas prerrogativas para se beneficiar, para se auto-beneficiar ou beneficiar o grupo dele. Olha como Jesus nos ensina nesse tempo. Ele é completamente desnudo, irmãos. Ele de fato, ele veio para servir e dar a sua vida em nosso resgate. É esse o nosso modelo. Vamos lá para o Evangelho. Lucas, capítulo 4, versículo de 1 ao 4. Lucas 4, de 1 ao 4. Ok, vamos lá. Observe o Evangelho. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Amém? Então, Jesus, ele podia transformar os pães, as pedras ali em pães? Podia chamar um banquete do céu? Podia. Mas ele não vai usar desse expediente. Ele não vai usar do seu poder sobrenatural para se auto-beneficiar. Era a vontade do Pai, que diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Era a vontade do Pai,
Era a vontade do Senhor que Jesus jejuasse, que Jesus tivesse um tempo de um retiro espiritual. E Jesus, ele cumpre o propósito de Deus. Irmãos, nós como discípulos de Jesus, nós como igreja de Jesus aqui na terra, temos que cumprir também o que o Senhor estabeleceu para nós vivermos. E o que nós temos que viver? Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. Nós somos os atalaias de Deus dessa geração. Muito bem. Vá agora para Lucas, ainda estamos em Lucas. Lucas 23, 35. Lucas 23, 35. Observe. O povo ficou ali olhando, os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se de fato é o Messias que Deus escolheu. Olha que Jesus está na cruz, está sendo lá no momento da crucificação, um momento de grande agonia, um momento de grande dor para o Senhor, um momento difícil ele está vivendo. Vêm as pessoas e começam a dizer impropérios, começam a dizer escárnio de Jesus. Se de fato, até você pegar a narrativa, especialmente de Mateus, se de fato você é o Cristo, desce da cruz para que nós adoramos você. Eles tratam Jesus dessa forma, dizendo impropérios, dizendo absurdo. Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, aí o texto que nós lemos. E aí, se de fato você é o Messias, os soldados zombaram, a multidão que estava assistindo a crucificação zombaram, os discípulos ficaram bem longe, muitos até fugiram. E aí Jesus ficou numa situação muito certa. Jesus podia se beneficiar do poder dele naquele momento para operar algum milagre? Podia. Ele fez? Não. E ele nos ensina uma coisa, de nós nos submetermos à vontade de Deus. Muitas vezes a gente queria que certas coisas acontecessem conosco, e acontece coisas exatamente ao contrário do que nós queríamos. Mas aceite aquela situação, porque Deus vai redundar aquela situação em bênção para a sua vida. Creia e entenda isso. Nós estamos passando um tempo difícil de pandemia. Eu não sei, porque eu sou muito apaixonada pelo meu marido, eu acho bom estar em casa. Eu gosto demais do Diogo estar em casa, a gente tem uma convivência muito saudável, muito boa. Então, se você não tem uma convivência tão boa com o seu cônjuge, é tempo de você buscar essa convivência, uma convivência com a família, de fazer algumas coisas e ser bênção. Amém? Observe o versículo 37 ainda. E diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Olha, toda a partícula C é partícula de dúvida, não é se. E Jesus, de fato, ele era o Messias de Deus. De fato, Jesus era o Cristo de Deus. Não tinha nem dúvida nisso. Quem vai olhar para os sinais que o Senhor operou no seu ministério, para o seu discurso, para a sua forma como ele se coloca, de fato ele era. Só que eles tinham uma percepção de Jesus numa direção, e Jesus ele vem numa direção completamente diferente. Amém? Volte lá para Mateus 23, 26, 53. Mateus, Evangelho de Mateus, que é muito rico nesses detalhes. 26, 53. Observe. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Olha só, quando eles estão dizendo os impropérios, o Senhor Jesus, vocês não sabem que se eu pedir ao Pai aqui, ele vai mandar miríades celestiais e vai tirar toda essa situação daqui? Vocês não sabem disso? Mas Jesus, volto a afirmar, ele não vai usar nenhuma prerrogativa do seu poder para se auto-beneficiar, para se auto-promover. Ele não vai usar, e ele faz isso no momento da crucificação, mas ele faz isso quando também
Ele faz isso quando ele está sendo crucificado, passando por uma agonia terrível, uma dor agônica, uma dor terrível que o Senhor teve na cruz. Ele não usa desse tipo de subterfúgio. Ele tinha todo o poder, mas ele não usa o poder para isso. Mesmo para exibir a sua grandeza. Observe, Mateus, só volte um pouquinho nos capítulos de Mateus 4, de 5 ao 7. Mateus 4, 5 ao 7. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, joga-te daqui, pois as Escrituras afirmam: Deus mandará que seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Amém? Até o 7. Até o 7, vamos lá. Jesus respondeu: mas as Escrituras também dizem: não ponha prova ao Senhor, seu Deus. Então, Jesus, ele não vai usar subterfúgio de manifestar como ele era grande. Irmãos, aqui tem uma lição para nós pensarmos. Jesus, ele era completamente curado da vaidade de ser poderoso. De ser poderoso. Ele era completamente curado. Ele veio para fazer a vontade do Pai e ele iria fazer a vontade do Pai e ponto. E a glória que lá em João ele fala assim: eu vivo aqui para glorificar o meu Pai. A palavra que eu falo não são minhas palavras, são a palavra do Pai. As coisas que eu faço são as obras do Pai. Olha só, o Filho veio para glorificar o Pai. É algo de nós estarmos aqui, então, pensando. Abra agora em Marcos, fica do lado de Mateus. Marcos capítulo 8, evangelho mais curtinho da Bíblia, mas é um evangelho de muita riqueza. Evangelho de Marcos 8, 11 e 12, observe. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Veja que Jesus, ele era completamente desagregado dessa questão. Não se manifestou. As pessoas pediram milagre para ele. De fato eu sou Deus, vai acontecer tal fato ali. Ele não usa esse tipo de subterfúgio. Ele não usa, ele era completamente absorvido pela vontade do Pai. Mesmo quando realiza milagres em benefício de outras pessoas, várias vezes Jesus recomendou que elas mantivessem silêncio sobre o que tinha acontecido. Não foi isso que aconteceu na cura dos cegos lá? O Senhor mandou que ele ficasse em silêncio. Então, eles falaram muito. Bartimeu falou muito, mas o Senhor pediu que ele não fizesse isso. Dignidade e coerência com o caráter de Jesus. Não encontramos nos evangelhos nenhum relato de milagres ridículos e sem sentido, com os que se encontram nos evangelhos apócrifos. Tem as histórias dos evangelhos apócrifos, não vale nem a pena aqui contar coisas assim estranhas, coisas assim esquisitas. As narrativas dos evangelhos canônicos, que são esse evangelho que nós temos em mãos, se caracterizam por uma sobriedade inquestionável. Em todas elas, o milagre está em completa harmonia com a pessoa de Jesus e com a natureza do seu ministério redentor. Então, todos os milagres que ele realizou, eu vou evitar citar aqui quem foi que falou, mas tem um pregador no Brasil que ele contesta o milagre da transformação de água e vinho. Ele diz que não tem sentido aquele milagre. O milagre é tão relevante que ele ocupa 12 versículos de João. Capítulo 2 de João, de 1 ao 12 ou de 1 ao 11. Então, tão importante que é. E quem estava ali era a mãe de Jesus. Um fato importantíssimo.
Não vejo como essa pessoa vê. Há uma importância, sim, há uma importância. Primeira coisa, ele faz o primeiro sinal num casamento, mostra a importância da família que o Senhor dava. Mesmo que ele tenha falado, não chegou a minha hora, mas mesmo assim há uma relevância muito grande. Só Jesus pode transformar as situações mais difíceis. Nós tivemos essa lição. Só Ele pode, porque Ele é Deus. Não sei se você está passando uma situação difusa, complexa, uma situação que você não tem controle sobre ela. Entregue essa situação nas mãos do Senhor. Coloque diante do Senhor, porque Ele pode fazer. Ele é o mesmo que foi ontem, e Ele é o hoje, e o será eternamente. Confie nele, entregue de todo o coração. Amém? Outra questão. Manifestação da compaixão. Todos os milagres de Cristo manifestam não apenas o seu poder, mas também a sua graça e a sua misericórdia. Mais do que revelar ou manifestar poder, o Senhor queria mostrar para as pessoas que as amava. Que o Senhor, de fato, era Emanuel, era Deus conosco, o Deus que estava entre nós para revelar a sua bondade, para revelar o seu amor, para nos dar dessa graça maravilhosa. Irmãos, as pessoas do tempo que Jesus operou esses milagres são as mesmas pessoas hoje em dia que precisam da misericórdia de Deus, que precisam da presença de Deus, que precisam da compaixão de Deus, especialmente nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de medo, nesse tempo de que as pessoas estão vivendo uma situação tão difícil. O Senhor Jesus é esse Deus de compaixão, é esse Deus que quer se manifestar, Ele quer revelar a sua graça, o seu amor sobre nossas vidas. E como é que Ele vai fazer isso? Através de nós, a sua igreja. Eles nascem em um coração misericordioso, que se comove diante do sofrimento. O Senhor, Ele vai olhar para as pessoas, objeto do seu amor, com compaixão. Ele vai ter empatia. É assim que se opera o milagre. Então, diante do sofrimento, diante da miséria moral e da morte dos seres humanos, e são a expressão do amor de Deus por uma humanidade miserável, imersa em pecado, em suas terríveis consequências. Nos milagres de Jesus resplandece a misericórdia de Deus. Quando eu penso em milagre, quando você pensa em milagre, o que a gente está pensando? A gente está pensando na bondade de Deus manifesta, na graça de Deus manifesta. Então vamos lá, eu não tenho aqui a anotação, mas vamos lá no texto. Marcos 5, você está em Marcos 8, só voltar. Marcos 5, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos aqui, para a gente ver aqui esse fato aqui da libertação do jovem de Gerar, né? Um homem de Gerar, de Gadar, que foi completamente curado pelo Senhor. Observe o texto. Nós vamos ler do 1 ao 20, porque tem todo o texto, está completo aí. Vamos lá. Jesus e os discípulos. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lado da Galileia. Do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos, seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. E ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando, se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço que não me castigue.
Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, sai deste homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é multidão, ou na sua versão deve estar escrito aí legião, porque somos muito. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava, olha só, antes estava dominado por demônios, ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Ó, ele estava, vou repetir, porque ele estava sentado, vestido e em seu perfeito juízo. Aquele homem, ele andava nu, ele não se sentava, ele não parava, ele passava o tempo todo gritando, atormentado por espírito. Olha a situação, vamos terminar o texto. Os que tinham visto aquilo lhes contaram o que aconteceu com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: não me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não o deixou e disse: volte para casa, conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para com você. Olha só que Jesus está falando, né? O Senhor não é o Senhor, nem ele não. Está falando de Deus. Então, ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Olha o que eu li aqui. E eu vou repetir. Eles nascem em seu coração misericordioso, que se comove diante do sofrimento, da miséria moral e da morte dos seres humanos, e são expressão do amor de Deus por uma humanidade miserável, imersa em pecado e em suas terríveis consequências. Olha só. Então, os milagres de Jesus revelam isso, revelam graça, revelam bondade, revelam a presença de Deus sobre nós. Olha a situação daquele rapaz. Ele estava completamente tomado de espíritos malignos, de demônios. Ele vivia atormentado. A legião romana tinha 7.000 soldados, então ele estava atormentado por esse número de demônios. Mas o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor se agradou dele. Jesus não pôde nem permanecer nessa cidade, porque Jesus deu prejuízo aos porquês. Veja o que é o ser humano. Não é importante uma vida restaurada, não é importante uma vida resgatada. O importante é o dividendos, é o dinheiro, o importante é o poder. Jesus está desassociado dessas coisas, irmãos. E aí Jesus revela-se como o Deus de misericórdia, como o Deus de amor. Não foi esse Jesus que se revelou na sua história? Não foi esse Jesus que se revelou na sua vida? Foi esse Jesus que se manifestou na minha história um dia. Foi esse Jesus que um dia teve misericórdia de mim, me trazendo a sua graça, a sua bondade. Eu era como aquele cego lá de João 9, cego em delitos e pecados, vivia fazendo a vontade minha, não entendia, mas um dia o Espírito Santo permitiu que meu coração abrisse para me entender as verdades da sua palavra. Irmãos, nós somos alvos da bondade de Jesus. Então Jesus, ele não vai usar os milagres como manifestação dessa graça, desse amor. Louvado seja o nome do Senhor. Você é essa pessoa especial para Deus. Aleluia. Nos milagres de Jesus resplandece
a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Nós somos alvos dessa bondade maravilhosa. Você é alvo dessa bondade maravilhosa. E qual é o caráter desses milagres? Como vimos, os milagres registrados nos evangelhos têm um valor ilustrativo, isto é, eles são sinais de realidades espirituais que correspondem ao plano de salvação. Observe, as curas físicas são apenas uma parte da ação restauradora de Cristo. A gente não vai ler não, só volta aqui, Marcos 2, quando Jesus ele cura o paralítico que desce do telhado conduzido por 4 amigos. Observe, ao paralítico Cristo não disse apenas, levanta, toma o teu leito e vai para casa, versículo 11. Ele não diz somente isso, mas ele diz anteriormente, perdoados estão os teus pecados. Versículo 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados. Ou levanta-te, pega a tua cama e anda. Então, Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados, mas assegurou que os seus pecados tinham sido perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Versículo 5, observe. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. A mente humana, imediatista, o que eles queriam? A cura. Jesus está olhando para a eternidade. E é isso que é importante. E aí Jesus se manifesta como esse Deus curador. Os teus pecados estão perdoados. A abundância dos pães multiplicados devia levar as pessoas que se alimentaram com eles a trabalhar, não pela comida que perece, mas pela vida eterna. João 6, 27. A cura dos endemoniados é um sinal da autoridade soberana de Jesus sobre Satanás. Jesus ele tem poder, autoridade sobre quem? Sobre o diabo. E ele dá esse poder à igreja. Vamos ver os textos. Volte aí. Deixa eu fazer umas saudações aqui, irmãos, rapidinho. Irmã Terezinha, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por você estar conosco nessa transmissão. Irmã Eliana, Deus abençoe a sua casa, o Fábio, e seja sobre a vida de vocês. Irmão Isaac Ferreira, que Deus esteja abençoando também a vida de vocês. Irmã Josi, que o seu Deus esteja também sobre a vida de vocês. Muito obrigada por vocês estarem conosco nessa transmissão. Peraí que tem gente aqui. Alessandra, que Deus esteja sobre a vida de vocês também. Em nome de Jesus, e a irmã Josi Alves também com mais 7 pessoas. Tem um bocado de gente aqui assistindo. Nós agradecemos a vocês. Mas vamos lá. Vamos lá para... Eu falei Marcos, foi? Agora a gente vai para outro texto. Mateus 12, 29. Mateus 12, 29. Observe. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim uma pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Amém? Então, o outro texto que a gente quer se reportar é Lucas 10. Eu estava pensando nesse texto, agora à tarde. Lucas 10, de 17 a 18. Observe, é quando os 70 são enviados e o Senhor vai dizer uma palavra. Lucas 10, 17 a 18. Ok, vamos lá. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saísse das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Amém?
porque o Senhor ficou intercedendo pelos discípulos, eles fizeram todos os sinais e maravilhas em nome do Senhor. Amém? Então Jesus, ele tem esse poder. Os milagres aconteciam pelo poder do nome de Jesus, pela presença de Deus aconteciam. E isso é repassado a nós. Amém? A cura dos endemoniados é o sinal de autoridade, então, de Jesus sobre os espíritos malignos e sobre todas as forças do mal que afligem os seres humanos. Querido, quando você recebe Jesus, quando você o confessa e o aceita como seu único e suficiente Salvador, o que acontece com você? Você agora é filho de Deus, você agora é salvo em Jesus e você, guarde isso, você está livre do poder de Satanás. Satanás não pode agora vir sobre você e te acusar. Satanás agora não pode reivindicar nada sobre a sua vida, porque o valente amarrou Satanás. O texto de Mateus, Satanás foi amarrado, Jesus é mais poderoso, o amarrou. Não há nenhuma condenação, não há nenhuma culpa, desde que você ande na luz, desde que você ande em obediência da palavra de Deus. Irmãos, o crente, ele tem que ter um entendimento espiritual. Há uma guerra estabelecida, mas você está do lado do general valente, do general vencedor, daquele que pode todas as coisas, daquele que é Deus de todas as coisas, que está sobre todas as coisas. Quem é essa pessoa? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está do lado de Jesus, você está do lado do vencedor, você está do lado dele, você é mais que vencedor. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. E nós temos que nos apossar dessas coisas. Então, crente não tem medo de macumba, crente não tem medo de inveja, crente não tem medo de feitiçaria, crente não tem medo de olho grande, crente está em Cristo Jesus. Nós estamos em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção de Deus é sobre você. O Senhor cerca você com a sua graça e bondade e misericórdia. Louvado seja o seu nome. E o outro texto que eu tenho anotado aqui, que é uma anotação minha, Filipenses 1. Ok. Filipenses 1, 6. Observe o texto. Só terminando aqui. Todos os milagres de Jesus apontam para o fato que ele começou a plenitude da sua salvação. Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus fez nascer de mulher seu filho. Chegou o tempo determinado por Deus para começar o processo da salvação e ele permite que Jesus nasça de sua mãe Maria, de forma maravilhosa, conforme a narrativa do Evangelho de Lucas. Agora vamos pegar Filipenses 1:6, observe. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Então Deus começou uma obra no dia que você aceitou o Senhor. Então você é uma pessoa, você é um ser humano que está em obras. Eu sou uma pessoa que estou em obras. E o que acontece com a pessoa que está em obras? Coisas começam a acontecer. Muitas vezes tem uma parede feia, aí reboca, aí pinta, deixa no nível direitinho, não é assim? Tá tendo um vazamento, uma casa em obras assim, tá tendo um vazamento, você quebra e conserta, e aquele vazamento separa. Então, muitas vezes, o crente também, ele está em obras. Ele está fazendo coisas, Deus vem e vai consertando. Deus vem, vai moldando, vai tirando coisas. E isso a gente chama processo de santidade. Então, no dia que você aceita Jesus, você é uma pessoa. Mas a partir do momento que você começa a andar com Deus, as coisas têm que mudar. Então, tem certos costumes, certos hábitos, certas coisas que você não pode mais fazer. Você agora é luz no Senhor. Então, nós estamos na luz e nós devemos dar frutos como filhos da luz. No entanto, as realizações do plano espiritual não são completas. O crente que sabe que está perdoado ainda não está livre do pecado e das tentações. Nós não estamos livres dessas coisas. Paulo diz que aquele que está em pé, olhe
para que não caia. Irmãos, todos nós temos pé de barro. Todos nós. Todos nós temos um ponto fraco na nossa vida, sem exceção. Pode ser líder de ministério, pode ser crente que caminha com Jesus, tem uma área falha na sua vida, que tem que ser trabalhado. Amém? Nós estamos sujeitos às tentações de Satanás, mas estará totalmente estabelecido no reino de Deus. Deus, cada dia, quando você se aposta das verdades das Escrituras, não é só se apossar, é praticar, é entender, ó, eu recebi a verdade, eu entendi, eu vou praticar. Hoje eu falei para os maridos, ame a sua esposa. Você vai amar a sua esposa. Você não vai insultar a sua esposa, você não vai ser grosseiro com a sua esposa, você não vai dizer palavrão com a sua esposa. Não vai fazer isso. Você vai amar a sua esposa. Isso é praticar a palavra. Você ouve uma coisa e você começa a praticar a palavra de Deus. Amém? Então isso é muito importante. Ele dirige o nosso olhar para o dia em que a redenção será perfeita. Isso nos ajuda a entender melhor a obra de salvação no tempo presente. Assim como o cego de Betesda, a quem Jesus restaurou a visão, o crente tem hoje experiências inacabadas, mas mais ou menos borradas. Mas um dia, sua visão e seu desfrute da salvação serão perfeitos. Quando é esse dia? No dia que nós estivermos com o Senhor, na eternidade, nas bodas do Cordeiro, no dia que nós estivermos reinando. Por enquanto, ainda há borrão. Por quê? Porque ainda há falhas no nosso temperamento. O nosso entendimento ainda não tem a plenitude. Nós precisamos ter a plenitude do Senhor. E aí nós não compreendemos de fato essas verdades. Esse milagre aqui de Marcos 8 é muito interessante. Jesus tira o rapaz da aldeia e leva para fora, toca, vê alguma coisa, ele veja homens, porque como um homem vejo andando, via o homem como árvores. E aí Jesus faz de novo outro milagre. Então, muitas vezes nós precisamos de mais um toque de Jesus, de mais um toque de Jesus. Por isso que é importante, irmãos, é muito importante. Eu reforço isso aqui, é muito importante a igreja. É muito importante o estudo da palavra na igreja. É muito importante buscar o conhecimento de Deus para que nós sejamos talhados para o propósito do Senhor, nosso Deus. Amém? Agora, embora não faltem sinais evidentes dos poderes presentes do reino, há situações em que causam tensão, perplexidade, dúvida e medo. Lembre-se da dúvida de João. Lembra quando João estava preso? No entanto, da mesma forma que os milagres de Jesus sempre foram totais e perfeitos, assim também será sua obra de salvação. Na consumação da sua obra, Satanás será definitivamente vencido. Amém? Os teólogos falam que Satanás é um cão que tem ele vai até onde Deus permite, ele é tutelado por Deus. E eu acredito assim também. Então, Deus tem o controle final sobre isso. Abra a palavra comigo, o último texto, lá em Apocalipse, capítulo 20. São 10 versículos, mas nós vamos ler só 2 versículos. Apocalipse, 3 versículos. Apocalipse 20, de 1 ao 3, diz assim: Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás, ele vai ser lançado no abismo. Ele não vai ficar mais levando os crentes ao pecado. Mas entenda, se você está alicerçado em Jesus, se você tem andado em retidão, se você tem buscado a Deus em espírito e em verdade, se você anda humildemente, conforme diz Osés, humildemente diante do Senhor, qual a tendência de você cair?
é zero quase. A não ser que você caia no orgulho. Então Deus quer nos livrar da queda. E Deus já nos deu a capacidade para que nós não caiamos. Então, meu irmão, leia a palavra, ore, jejue, vigie, ande em santidade, ande prestando atenção em tudo que você faz e você vai ver a manifestação de Deus na sua história. Você vai ver Deus trabalhando na sua vida. E isso é muito importante. Isso deve acontecer. Então, eu quero deixar essa palavra final, que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas vidas e nós precisamos disso. Um dia, os redimidos em perfeita comunhão com Deus serão livres de todo sofrimento, triunfarão sobre a morte, crê nisso, e serão transformados à semelhança de Cristo pelo poder da sua ressurreição. Observe Apocalipse 21, versículo 4, olha o que diz. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Amém? Então, um dia nós não sofreremos mais. Um dia, quando nós estivermos com o Senhor, não haverá essas coisas sobre nós. Porque nós já, é o que diz Paulo, aquilo que é corruptível se revestiu de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestiu de imortalidade. Quando isso vai acontecer? Na hora que nós estivermos sendo arrebatados nos ares, que nós nos encontrarmos com o Senhor, ali nós já seremos transformados. Aleluia. Creia, entenda, viva isso, busque isso na sua vida e isso será uma bênção sobre você. Nós queremos agradecer, nós estamos chegando ao final dessa transmissão. Obrigada por você ter ficado conosco, que o seu Deus esteja sobre a sua vida. Na semana que vem nós iremos falar sobre a expulsão de demônios, como é que o Senhor Jesus trabalhava, e nós já estamos caminhando para encerrar esse assunto. Vamos falar da expulsão e aí a gente vai caminhar depois para os ensinos de Jesus. Se você tem alguma dúvida, teve alguma coisa que eu não fui bem clara nas orientações, você pode passar alguma mensagem e eu terei o maior prazer de poder responder, que Deus, através do Espírito Santo, possa estar me orientando. E nesse instante nós queremos só lembrar os irmãos que domingo às 18h30 nós teremos o culto lá transmitido da nossa igreja. A gente está pedindo ao Ministério de Louvor para estar mais presente, para fazer um culto mais bonito para Deus. Então, domingo às 18h30 nós estaremos lá ministrando a palavra. Convide alguém, dê o Face da pastora e avise para essa boa palavra ser semeada em nossos corações. Amém? Nesse instante vamos orar. Coloque a mão no seu coração e vamos entrar na presença dele. Senhor Deus, nós queremos te dar graças por esses momentos passados aqui, nessa transmissão, desse estudo da tua palavra. A tua palavra, Pai, tem poder de nos curar. A tua palavra tem poder de nos libertar. Ó Deus, esclarece a nossa mente, esclarece o nosso coração para as verdades maravilhosas que vêm de ti, Senhor. Em nome de Jesus, que brilhe a luz do teu evangelho no nosso coração, que brilhe as tuas verdades em nós. Em nome de Jesus, Senhor, visita agora esse teu filho, essa tua filha, que o Senhor Deus esteja curando, Senhor Deus, todo o mal, repreendendo toda enfermidade. Deus, se esse coração está intranquilo, venha trazer paz. Se essa pessoa está sofrendo, venha trazer alívio. Meu Deus, se essa pessoa está passando alguma necessidade, supre essa necessidade. Senhor, tu operaste tantos milagres e tu és o mesmo que está operando ainda hoje sobre nossas vidas. Muito obrigada, meu Pai, por este momento. Eu oro, Senhor Deus, para que tu visites a vida dos teus filhos, que tu visites os seus lares, que tu visites os seus parentes, Senhor Deus. Ó Deus, repreenda, Senhor Deus, todo o mal. Eu oro para que o Senhor Deus tenha misericórdia do nosso país, que está avançando no número, Senhor Deus, de pessoas mortas,
de contágio, Senhor Deus. Eu oro para que tu tenhas misericórdia, Senhor. Eu oro para que o Senhor Deus esteja trazendo escape, Senhor Deus, em nome de Jesus. Trabalhando, Senhor Deus. Ajudando os médicos, Senhor Deus, os enfermeiros, fisioterapeutas, todos que estão envolvidos, Senhor Deus, no cuidado, Senhor Deus, dessas pessoas que estão ali sofrendo, Senhor Deus. Visita os parentes, Senhor Deus. Tenhas misericórdia. Ó Senhor, abençoa, Senhor Deus, o restante de semana que temos. Cuida de nossas vidas. Nos livra do mal. Nos livra da queda. Nos livra de vacilar. Eu te dou graças, Senhor Deus, porque eu tenho uma certeza no meu coração. Tu estás conosco. Tu és bom. Tu és maravilhoso. Tu és o Deus da nossa vida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus. E peço que tu abençoes meu esposo, que tem se dedicado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças e eu te louvo no teu bendito nome, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do seu Espírito, seu amor e bondade cerquem o teu coração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos.